de Atos dos Apóstolos, vamos ler o capítulo 11, vamos ler a princípio até o versículo 18, e depois nós damos continuidade, se der tempo, né? Atos, capítulo 11. Quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Vamos ler juntos, né, de forma alternada nesse texto. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o ouviram, dizendo: Entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Eu estava na cidade de Jope orando, no êxtase. Tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E ficando para dentro dele nós, privados da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez, falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estavam 3 homens enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: Envia Jope e manda chamar Simão, com sobrenome Pedro, O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Amém. Sentai-vos, irmãos. A palavra de hoje, o estudo de hoje, ele é, de certa forma, uma continuação daquilo que nós vimos na semana passada. Quando estudamos o capítulo 10, vimos que Pedro ele teve uma visão de um sol que descia do céu com toda
isso aconteceu ao meio-dia, na hora sexta, na hora de oração, e também próximo, lógico, da hora do almoço, ele estava com fome, e subiu em cima da casa, olhar para orar. E nisso ele teve essa visão. Os animais imundam os olhos dos judeus, e a voz do Senhor dizendo: Pedro, levanta, mata e come. Ao que Pedro retruca, dizendo: não, Senhor, eu sou judeu, eu jamais comi algo imundo. E Deus diz para ele: não torne, ou não considere imundo, não considere incomum aquilo que Deus purificou. E enquanto ele estava refletindo a respeito da visão que teve, meditando, mas até lembrar de José, depois que teve o sonho, né, de que ele estava meditando nessas coisas, né, e aí teve esclarecimento, o anjo aparece para ele. Enquanto ele estava meditando sobre a visão, bateram a porta homens, porque enquanto isso, Cornélio teve também uma revelação, um anjo apareceu dizendo: as suas orações foram ouvidas, as suas esmolas, as suas orações subiram até o Senhor, mostrando que foram recebidas como uma oferta agradável. Vai agora, manda homens lá a Jope, a casa de um homem chamado Simão Sirineu, Simão Curtidor, perdão. Ele está orando, e ele vai dizer o que vocês têm que fazer. E assim o Cornélio fez. E quando Pedro acaba de orar, esses homens batem a porta. Dois domésticos e um soldado. Ele diz que tinha dois homens, né? O seu soldado deve ter ficado um pouco mais afastado, mas o fato é que ele tem a confirmação, a interpretação daquilo que ele estava pensando, meditando. E esses homens, o recado deles: olha, Cornélio, homem bom, temente a Deus, conhecido diante do povo pelas suas esmolas, pelas suas orações. Ele apareceu um anjo do Senhor, um santo anjo, e mandou ele vir aqui chamar o Senhor. Pedro, né, está aqui para ensinar a falar as palavras da vida. E sem detença, no dia seguinte, Pedro acompanha aqueles homens. A gente viu aqui algumas barreiras sendo rompidas. A primeira, no término do capítulo 9, é que Pedro ele se hospeda na casa de Simão o curtidor. Curtidor é aquele que curtia o couro, né, que trabalhava o couro. Logo, uma profissão que estava sempre em contato com animais mortos. Então esse Simão, o curtidor, que ele estava por isso mesmo distante da cidade, próximo ao mar, à costa, litoral, ele era constantemente imundo cerimonialmente. E Pedro, Simão Pedro, se hospeda ali na casa do seu xará, Simão o curtidor, sem nenhuma dificuldade. A outra barreira é quando esses homens chegam, e eram também gentios, e Pedro chama eles para entrar. E quando chega a casa do Cornélio, Cornélio vem até a porta. Por que Cornélio vem até a porta? Porque era sabido que um judeu puro, ele não entrava na casa de um gentio. Então Cornélio pensa: ele não vai entrar, vou abrir a porta. Mas Pedro entra. Antes Pedro repreende, ele não aceita a adoração de Cornélio, ele se joga, ele se prostra aos pés de Pedro. E ele prega. Enquanto Pedro pregava, Cornélio recebe ali, tem na sua casa parentes, amigos, sua parentela, o Espírito Santo cai, como se fosse de uma forma violenta,
né, de uma forma inesperada, né, de uma forma a envolver todos. Repentinamente sobre todos eles, o Senhor foi interrompido. E aí Pedro, ele batiza aqueles homens. Da ordem que eles homens serem batizados. Bem, o texto dá conta que Pedro leva 6 irmãos com ele para servirem como companheiros, mas que agora servem de testemunhas. Para a gente, toda essa história, toda essa preparação, somos muito estranhos. A gente não consegue entender a mentalidade judaica dessa resistência toda de receber o gentio. Por isso a gente tem que tentar se imergir um pouco no texto bíblico, voltar um pouco à época do texto, para entender o que se passava na cabeça de um judeu e também de um judeu convertido, de um judeu crente, que tinha vivido a sua vida toda entendendo que eles eram o povo escolhido, que eles eram a nação eleita, que eram mesmo, mas eram escolhidos para servir e não apenas para estarem no ápice do mundo, e de repente a porta se aberta aos gentios. Mas pastor, Deus escolheu Abraão para ser bênção sobre todas as nações. Parece que durante o período que a gente chama de intertestamentário, silêncio, depois de Malaquias até João Batista, e até um pouco antes mesmo disso, com o exílio babilônico, os judeus eles precisaram manter a sua identidade. Porque quando um povo dominava o outro, eu estou voltando um pouco mais, até no exílio, vocês o que fizeram com Daniel e seus amigos? Quando eles chegaram à corte, eles estavam com os outros, uma das primeiras coisas que eles fizeram é que eles pegavam a elite, aquelas pessoas que eram produtivas, os melhores, e levavam deportados. Como se fosse para fazer uma assimilá-los, E uma das coisas que faz o Daniel e seus amigos, te vê isso lá claro no livro, é mudar o nome deles. Botar nomes babilônicos. Quer dizer, é quebrar a identidade. O mundo que o Evangelho chega, a potência que domina o mundo, são os romanos. Mas, até uma terminologia sobre o mundo greco-romano. Por quê? Porque o poder político era de Roma. Mas parece que ainda os gregos dominavam a filosofia, a cultura, o conhecimento, o idioma, era o grego koiné, que era o livro que foi escrito no Novo Testamento. Tanto é que na cruz de Jesus, se deve estar lembrado, nas cruzes eram escritas a condenação, que era a condenação à morte. Pior espécie. É escrita a condenação do réu, do faltoso. E na cruz de Jesus, esse é o rei dos judeus. Escreveram em 3 idiomas. Em grego, no hebraico, no aramaico e no latim. A linguagem dos gregos, a linguagem dos judeus e a linguagem dos romanos. Então, havia essa questão da cultura e tentaram, os gregos e os romanos, tentaram acabar com essa identidade de judeus. Com o idioma, com a mudança de nomes, com a obrigação, a adoração a César. Os judeus eram o único povo que não precisava fazer isso. Tão arraigados que fizeram. Um dos invasores profanam o templo de Jerusalém e sacrifica porcos ali. Isso cria uma revolta, chamada revolta dos Macabeus, onde vem depois, nasce aí o partido dos fariseus. Onde nasce o partido dos fariseus. Então
se agarravam muito à questão da tradição para uma questão de identidade. E, inclusive, não podia esses gentios serem recebidos, ou eles não podiam ouvir o Evangelho. Na cabeça desses judeus convertidos, que são chamados aqui os da circuncisão, não podiam ser recebidos sem antes se tornar judeu. Judeus não tinham problema nenhum. Mas qual era o rito na cabeça deles? Ah, tá bom. Você é judeu? Se converteu? É só se batizar. Você é gentio? Se converteu? Lógico que você pode entrar na igreja. Mas primeiro você tem que ser circuncidado. Então, era muito difícil o judeu entender algo diferente disso. Inclusive para Pedro, né, que eram esses judeus estritos. No começo da igreja, eles se reuniam nas sinagogas. Eles iam ao templo. A gente vê isso aqui no início de Atos. Eles observavam as horas de oração dos judeus. Então, um momento muito difícil. Tanto é que precisou de uma revelação especial, de uma visão como essa. Né? Pedro entendeu isso. Então, primeiro, Pedro tem a visão, Deus fala com ele, o Espírito Santo fala com ele, e quando ele está pregando, o Espírito cai sobre os seus ouvintes. E essa história é narrada pelo menos 3 vezes. Quando na Bíblia uma história é repetida várias vezes assim, é para mostrar a importância, a necessidade e a veracidade dela. Porque hoje, quando a gente começa a escrever um livro, um texto, se for uma prova, você tem que ser tantas linhas, mas você tem um espaço ilimitado para escrever. Antigamente não, tinha os rolos, tinha os papiros, os maiores, que podiam ser carregados facilmente, podiam chegar até 11 metros, mas você tinha um espaço limitado para escrever. Então, o escritor ele tinha que pensar muito bem no conteúdo que é importante para ele colocar naquele rolo, senão ia faltar espaço. Então, Lucas, o historiador, ele entende que essa história aqui é importante. Aí ela é narrada por Lucas, como Pedro tem a visão. Depois é narrada pelos enviados por Pedro. Depois, quando Pedro chega à casa de Cornélio, ele narra de novo. E agora Pedro está contando com uma defesa, isso agora pela 4ª vez. Então, 4 vezes a história é narrada. E lembra que eu falei que o Evangelho já havia sido pregado a gentios? Por exemplo, no próprio livro de Atos, a gente tem Eunuco, Etíope, alto da mente que andasse. Nós vemos que Paulo, depois da sua conversão, ele vai para Cilícia, né? Ele prega ali, depois quando eles voltam, a gente encontra os funcionários, a gente encontra uma igreja plantada. Mas parece, a gente pode apenas deduzir, a fonte de conhecimento de Lucas, o Lucas entendeu que esse episódio aqui é importante para marcar a entrada dos gentios na igreja, e a conclusão que eu cheguei aqui na vez passada, e acho que seria a melhor forma de entender, é que aqueles homens, né, os outros gentios convertidos, batizados, estavam longe dos olhares de Jerusalém. Aqui está perto. E não tinha sido Pedro que tinha feito a recepção deles, digamos assim. Agora é um apóstolo, é algo oficial. Tanto é que logo essa notícia chega a Jerusalém. E Pedro é chamado a dar explicações. É como a gente faz hoje na igreja, né? Vamos lá para o conselho. Pedro foi chamado para você, o que você fez? Por que você recebeu os gentios? E na verdade, assim, nós ficamos sabendo, essa que você entrou na casa
casa de gentios, com eles. E olha só, irmãos, Pedro aqui, pelo menos nesse texto, ele não é apresentado como alguém infalível, como alguém de quem não se pode discordar, como alguém inquestionável. Tanto é que o pessoal teve coragem de chamar Pedro à ordem. E a gente podia esperar, ou eles, nós não podíamos esperar tudo. Pedro falava assim, foi uma necessidade, ou quem sabe esperava-se que Pedro negasse aquilo, ou que Pedro pedisse desculpas. Foi uma precipitação minha, foi algo do momento, eu estou arrependido. Mas Pedro, ele começa a narrar a história de novo. Ele começa a dizer por que ele fez, por que ele fez isso. Olha, ele estava orando. Você estava fazendo o que a gente faz. Como cristãos judeus, ou como judeus cristãos, era a hora 6, meio-dia, e essa hora, você sabe, a hora de quê? Da oração, eu fui orar. E dava uma fome tremenda. Eu não estava esperando revelação, estava esperando o anjo falar comigo, muito menos desceu um lençol cheio de animais imundos na minha frente. Mas isso aconteceu. E, irmãos, aqui usando o mesmo para lembrar o que Pedro falou, né? Irmãos, não foi uma vez, não, foi uma, 2, 3 vezes. Até que aquele lençol se desaparecesse. Ele subiu e desceu por 3 vezes. E o Senhor falou a Pedro, levanta, mata e come. E eu fiz. E eu falei o que a gente falou a nossa vida toda. Eu não sou judeu, jamais, eu nunca, Senhor. Porque são animais impuros. E o que eu ouvi do Senhor foi que eu não devo considerar impuro ou comum aquilo que Deus santificou. E quando acabou a visão, eu não estava entendendo muito bem, não. Obrigado. Mas antes mesmo de eu almoçar, bateu na porta. E a visão ficou clara, porque Deus deu uma visão parecida para um homem que estava em Cesareia, um centurião romano, temente a Deus, conhecido de todo o povo judeu, para mandar ele buscar. Eu fiz isso. E quando eu cheguei lá, 4 dias depois da visão desse homem, eu fiz apenas o que a gente faz. Eu preguei. Eu estava falando de Jesus, da ressurreição. Lembra assim, eu estava repetindo a mesma história lá em Pentecostes, vocês estão lembrados? A mesma coisa. Que Jesus, homem bom, piedoso, foi crucificado pelas nossas autoridades, mas ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele intercede por nós. Eu estava falando essa mesma coisa, só que anunciando o arrependimento. Mas, enquanto eu falava, eu nem terminei o meu sermão, o Espírito de repente caiu sobre eles começaram a falar em outras línguas. Aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu conosco lá em Pentecostes. E como eu poderia, diante de tantas evidências, negar Jesus o batismo? Nem eu, nem os irmãos que foram comigo, não fui sozinho. Nós temos aqui 7 testemunhas, 7 pessoas para contar a mesma história. A testemunha na Bíblia, né? Os judeus eram 2 ou 3. Para os gregos e romanos, né? Segundo os judeus, eram 7. Então eu falo que eu tenho testemunhas, né? Que eu não preciso ficar explicando ou convencendo, tem gente para confirmar o que aconteceu. Veja bem, só a nota de esclarecimento, quando a gente fala do batismo, com o Espírito Santo, ou esse derramar do Espírito, a gente vê algumas vezes no Novo Testamento, e sempre com um propósito didático, seguindo aquele cronograma
de Atos 8, que você já sabe de cor, e aí vocês vão falar para ele quando usar o nome que é minha garganta. Atos 8, mas recebereis? Não. Então, vai seguindo ali aquela ordem de Atos. Eles acontecem em Jerusalém. Depois, quando Filipe prega os samaritanos, né, e Pedro vem, Pedro e João, pela imposição das mãos dos apóstolos, também recebem o batismo do Espírito Santo, é o chamado Pentecostes samaritano, para dizer que não há diferença entre o que aconteceu com os judeus estritos e agora com os samaritanos, que é uma classe mista, então, possivelmente tão odiada como os gentios, né? Tanto é que havia sempre uma surpresa quando o Satanás samaritano. Jesus falou e pregou, a mulher era a mulher samaritana. E aquele homem que parou para ajudar era um samaritano. O levita não parou, o sacerdote não parou um samaritano. Porque eles esperavam coisas boas de um samaritano, que era um povo misto. Havia uma rixa muito grande. E agora, com os gentios, acontece a mesma coisa. Para dizer, eles são crentes como nós, da mesma qualidade, não há diferença, não há nenhuma divisão entre a gente. Nós somos uma só igreja, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Segundo a cronologia do texto, do Pentecostes, de Atos 2 até aqui, deve ter passado de 4 a 5 anos. Bem, e Pedro, quando ele vai falar de um episódio como esse que aconteceu agora, né, com os gentios na casa de Cornélio, ele se refere a que episódio? Ao que aconteceu em Atos 2. Ele não... Porque dava-se a ideia que isso não era coisa que acontecia sempre. Se acontecesse sempre, a primeira maneira de expressar, ele podia dizer assim, o que aconteceu lá é o que aconteceu ontem na nossa reunião de oração. Aconteceu semana passada na reunião de oração. Mas ele fala de um fato bem anterior. Não era algo corriqueiro. Depois a gente continua tendo evidências revelações do Novo Testamento, e evidência na história de que isso era uma coisa corriqueira. Com Paulo, que ele tem ele é arrebatado nos céus, então terceiro céus, mas ele só conta isso quando é necessário, diante de profetas da igreja de Corinto, que se achavam os apóstolos de melhor qualidade, nós dizendo, e ele diz assim, eu conheço um homem que no corpo, fora do corpo, não sei há 14 anos que ele estava acontecendo os céus. E ouviu coisas que os homens não é lícito dizer essas coisas indizíveis. Que o homem era ele. Só que ele não teve a visão, eles estão falando para todo mundo. Não se tornou a essência da pregação dele. Vocês devem me ouvir porque eu sou um homem que teve uma visão. Ele foi 14 anos sem falar isso público. Hoje parece que há um frenesi em busca de coisas extraordinárias, como se elas fossem acontecer o tempo todo, e se a gente só fosse viver em prol dessas coisas. Bem, não é que essas coisas não vão acontecer, só que elas não são ordinárias, elas não são frequentes, não acontecem todo dia. E nem seguem a agenda e o propósito de homem ou de igreja alguma. Acontece de acordo com a agenda divina. Tanto é que no texto, tanto em Atos 2, ou depois lá no 8, com o Filipe, os samaritanos, e aqui em Atos 10, foi tudo de repente.
maneira inesperada. Né? E o que acontece? Os frutos, né? Vou parafrasear aqui a palavra de Jesus, pelos frutos os conhecereis, né? A gente pode testar os fenômenos, assim, a gente vai conhecer pelos frutos. Né? Em Atos 3.000 pessoas são convertidas. Os samaritanos são abençoados. A igreja prega o evangelho. Aqui a casa de Cornélio é recebido, os gentios são recebidos. E quando Pedro explica isso, no finalzinho do texto que a gente lê, diz que eles se acalmaram, se apaziguaram. Se apaziguaram é porque antes estavam enraivecidos, né? Na linguagem do ditado, está soltando fogos pelas ventas, né? Como o pessoal diz. O está querendo trucidar Pedro, né? Acabar com Pedro. Mas agora se apaziguaram e se alegraram, porque os gentios também receberam o Espírito Santo. Então, é preciso, irmãos, que a gente haja com discernimento, né? Com orientação de Deus. O seu irmão foi Jonas Eduardo, que diz que a gente precisa ter fogo no coração e luz na razão. A gente precisa desse equilíbrio na vida cristã. Irmãos, na semana que vem, a gente continua lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 11, a partir do versículo de número 19. E esse texto que a gente vai ler na semana que vem é um texto que aparece ao Evangelho sendo pregado em Antioquia, onde os cristãos são chamados os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. O nosso nome sai dali. Então, sejam presentes na próxima semana. Amém.